tarde, galera. Quase boa noite, né? Tô aqui com vocês novamente. Quero dizer para vocês muito boas-vindas para todos. Agradecer o retorno de quem tá aí de novo conosco e dizer que hoje tá tudo certo com o nosso autor. Pedro Leite já tá aqui conosco para esse bate-papo especial. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Prof. Sheila, sou a prof da turma 133. E se minha turminha tá assistindo, manda um oi para a prof aí no chat, que eu já tô com saudade. Eu sei que a gente recém terminou a aula, mas eu já tô com saudade. Então, manda um olá para a prof. E pode, né? E o pessoal aí, quem tá de outras turmas, se identifica, né? Participa do nosso bate-papo nesse momento. Quero dizer para vocês que aqui as meninas, nós do terceiro ano do Colégio Marista Champagnat, estamos muito felizes de proporcionar para vocês esse momento, esse bate-papo com esse escritor e ilustrador que é o Pedro Leite. Ele, para contextualizar, né, ele é o escritor deste livro, que é o livro que o terceiro ano está trabalhando, que ele já leu todo esse livro, conheceu, teve um momento com o escritor na nossa sala de aula, né, nos nossos encontros virtuais aqui, e agora a gente está proporcionando mais esse encontro, porque sempre fica, né, esse gostinho de quero mais para conhecer o autor. Vou chamar as meninas para as meninas se apresentarem aí das outras turmas. Fábio, tu tá aí, Fábio? Oi, galera, tudo bem? Estou aqui com o meu livro, esperando essa conversa aí gostosa que a gente vai ter com o nosso autor. Super feliz que hoje deu certo, né? Nada do que um dia após o outro, muito legal. Eu também, Sheila, também quero aí que os meus estudantes deem o seu oizinho para a Prof. Fábio, que eu quero ver a participação deles, né, galera? Então, eu sou a Prof. Fabíola, da turma 132, e é uma alegria estar aqui com vocês. Um beijão. Claudinha, tá aí, Cláudia? Oi, pessoal! Um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu sou a Prof. Cláudia Juliano, da turma 134, e também estou sentindo uma alegria imensa em estar novamente aqui com todos vocês e também vou esperar um oizinho da minha turma 134. Um bom encontro para todos nós. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Prof. Lu, eu sou da turma 131 da manhã. Eu estou muito feliz que hoje vai dar tudo certo. Nós, as profs, estamos muito empolgadas de encontrar vocês aqui, né? Nós adoramos o Pedro Leite, é o nosso segundo ano trabalhando bastante com ele, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse encontro. Eu espero que os meus estudantes também estejam por aqui e coloquem os seus recadinhos lá no chat, porque hoje eu encontrei com eles pela manhã, então agora eu combinei de encontrar com eles de novo aqui, tá? Um beijo para vocês e boa live! Olá, pessoal, estão me escutando? Tudo bom? Aqui é o Pedro Leite. Hoje finalmente deu certo. Algumas semanas atrás a gente tentou fazer esse bate-papo e a internet não estava ajudando, mas hoje está dando certo, graças a Deus. A gente tem que ser muito agradecido também ao pessoal do Champagnat que está cuidando das tecnologias. E estamos aqui, vou falar um pouquinho do meu trabalho, as ilustrações, os livros que eu escrevi, e conversar com as professoras do Champagnat e tirar dúvidas. Vamos bater esse papo, que eu estou bem curioso de conversar de novo com vocês. É isso aí, então, olha aí, ó, vocês já puderam, né, dar um oi aí para o Pedro Leite. Então, assim, gente, nós separamos algumas perguntas iniciais para começar o nosso bate-papo, né? Perguntas que a gente quer muito fazer e sabe que a galerinha aí também vai ficar querendo saber. O que eu quero convidar vocês? Que na medida em que vocês ouvirem nossas perguntas, na medida em que vocês perceberem, né, que tem outras perguntas legais para fazer, manda no chat que a gente vai anotando e separando as perguntas bacanas aqui. A primeira pergunta que a Prof. Sheila preparou é a seguinte: Pedro Leite, se você pudesse dar apenas 3 dicas
para quem quer ser escritor e ilustrador, como você. Quais seriam essas dicas? Eu também tenho uma perguntinha aqui, viu, Pedro? Eu sou meio filosófica. Fiquei pensando assim, quais são as tuas aspirações de futuro, certo? E como pessoa, assim, como cidadão porto-alegrense, quais são as tuas aspirações? E Pedro, eu também tenho uma pergunta para ti. O nosso livro, Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, é o livro que nós do terceiro ano estamos trabalhando. Mas que outros livros tu terias aí para apresentar para a galerinha conhecer também? E eu também tenho uma pergunta, tá? Eu queria saber se existe um desenho feio ou um desenho bonito, uma história boa ou uma história ruim. Qual é a dica que tu dá para as crianças para eles escolherem se um desenho está bom, se não está, se essa história tá legal para continuar, ou se não, se precisa aprimorar um pouquinho mais. Tu tem uma técnica para isso? É isso que nós queremos saber. E eu também tenho uma pergunta, na verdade tenho várias perguntas sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira, e eu acho que isso é uma coisa interessante, que é uma carreira que a gente não tem nada definido, então a gente tem muitas perguntas. Legal essas perguntas que vocês fizeram, as professoras fizeram, vou responder agora uma por uma, mas eu também tenho um monte de pergunta para fazer. E vamos começar então. O meu nome é Pedro, como eu estava conversando aqui com vocês já conversaram comigo, e eu já fiz 4 apresentações para as professoras, né? Uma para cada turma, e foi muito legal, muito bacana, muito divertido, e sempre eu falava um pouquinho mais, trabalhava um pouquinho mais, desenhava para cada turma separado, e agora esse bate-papo é para conversar com todo mundo junto, vamos respondendo, né? E se eu tivesse dicas, né? Dicas para quem quer ser ilustrador, para quem quer ser escritor. 3 dicas. Olha, a primeira dica ela talvez sirva essa dica para qualquer profissão, que é praticar muito e estudar bastante, né? Se você quer ser médico, você vai ter que estudar muito. Se você quer ser engenheiro, você vai ter que estudar muito. Se você quer ser escritor, ilustrador, você vai ter que estudar muito. Se tu quiser ser professora, também vai ter que estudar muito e praticar bastante. Parece uma coisa simples, mas eu acho que é uma coisa muito básica de tudo, né? Tá na base. Temos que praticar muito e temos que estudar muito. Então, se a pessoa quer ser um profissional do desenho, quer trabalhar com quadrinhos ou com livros, pratique bastante, não tenha medo de errar, não tenha medo de mostrar os desenhos para as famílias, para mostrar e evoluir, né? E a segunda dica é aproveitar as redes sociais, aproveitar o Facebook, aproveitar o Instagram e postar o trabalho lá, os desenhos, postar os rabiscos. Por quê? Porque isso há 20 anos atrás não existia. Imagina, 20 anos atrás, se uma pessoa quisesse ser um ilustrador, ia ser bem mais difícil, teria que ir num jornal, tentar mostrar o trabalho. Hoje, a gente pode, começando a postar na internet, a gente consegue usar as redes sociais como um termômetro para saber que tipo de material, que tipo de desenho as pessoas estão gostando ou não. Então, a minha segunda dica é: postem bastante nas redes sociais, né? Então, essas são as 2 dicas. E uma terceira dica é erre bastante, porque é errando que a gente vai aprender a desenhar, aprender a escrever, errando que a gente vai conseguir aprender, né, com os nossos erros. Eu lembro que teve uma turma, se eu não me engano, a turma da professora Sheila, teve uma guriazinha que me mostrou um desenho e ela disse logo de cara: tá aqui meu desenho, mas eu desenho muito mal. Não, tu não desenha mal, a gente está aprendendo. Então, a próxima dica é erre bastante. Não tenha vergonha de errar, de aprender. Ninguém desenha super lindamente logo de cara. Tente, use as redes sociais e erre bastante. São as 3 dicas. Vamos para a segunda pergunta. Eu adoro perguntas juntas. Quais as tuas aspirações para o futuro, né? De futuro como escritor e como pessoa?
Bom, eu comecei escrevendo o meu primeiro livro infantil, é o Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, que as crianças e os alunos estão estudando aí no Champagnat. Já criei um próximo livro infantil, que também se chama Sofia e Otto, a imigração italiana no Rio Grande do Sul. E vendo esses dois livros, já dá para ter uma ideia qual é a minha aspiração para o futuro. Os dois livros falam sobre cultura do Rio Grande do Sul. Então, um dos projetos que eu tenho como escritor é lançar uma série de livros sobre a cultura gaúcha, com os meus personagens, Sofia e Otto. Primeiro sobre Porto Alegre, depois sobre a imigração italiana, futuramente vai ter sobre a imigração alemã, sobre as missões, sobre toda a cultura gaúcha, sobre bairros, talvez, da nossa cidade. Então, esse é o meu objetivo como autor nesse primeiro momento. E lá adiante, quando eu já tiver estabelecido, eu pretendo lançar outras coisas, outras séries, outros assuntos em livros, né? Mas, por enquanto, é me firmar como autor gaúcho, da cultura gaúcha. Né? E como pessoa, as minhas aspirações como pessoa é ser uma pessoa gostosa de se conversar. Eu acho que esse é o meu principal objetivo. Sempre quando eu encontro uma celebridade, ou um artista que eu gosto, ou um cantor que eu gosto, e eu dou uma conversadinha com ele rapidinha, depois dessa conversa eu sempre fico com uma sensação, nossa, essa pessoa me acrescentou alguma coisa, essa pessoa foi gostosa de se conversar. Então, acho que um dos meus objetivos é estudar bastante, para ter muita leitura, muito conteúdo, para ser uma pessoa gostosa de se conversar, uma pessoa que passe uma boa mensagem numa conversa, que passe boas ideias, que inspire as pessoas a melhorarem como pessoas, né? E eu acho que esse é um dos meus objetivos. Além do livro, a outra pergunta, além do livro Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, que outros livros eu já tenho, né? Que eu já tenho para a galerinha que está assistindo. Eu já respondi aqui na pergunta anterior. Então, se esse livro aqui é mais ou menos para crianças de 8, 9 anos, do terceiro ano do colégio, o livro sobre a migração italiana é para crianças de um ano mais velhas, para quarto ano, talvez. E eu tenho livros também de quadrinhos, né? Livros de tirinhas, também da série Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre. Esse é um livro que já tem 1 ou 2 anos, e são quadrinhos, ó. As professoras sabem exatamente como são, porque são tirinhas de humor, mas muitas vezes são tirinhas críticas, né? E graças a esses livros que eu alcancei com outras séries e com essa série, graças a esses materiais, com essas tirinhas, que eu alcancei 500 mil de seguidores no Facebook e nas redes sociais. Então, meus outros livros são um pouco de quadrinhos, de tirinhas, né? Eu adoro Snoopy, adoro Calvin Haroldo, adoro a Mafalda. Então, também um dos meus sonhos é acrescentar para o mundo com esses quadrinhos. E a última pergunta, existe o desenho feio e bonito? História boa e ruim? Né? Como é que os estudantes podem decidir se um desenho é bom ou não, tal? Eu não acredito que exista desenho bom ou bonito. Eu acredito que existem estilos diferentes, né? Por exemplo, esse estilo aqui que eu desenhei, ele é um estilo chamado cartoon. Cartoon porque ele é mais fofinho, muitas vezes ele é um pouco mais infantilizado, mas não é necessariamente bonito. Eu acho bonito, outras pessoas podem achar feio, né? Existem histórias em quadrinho estilo super-herói, que é um desenho bem mais realista, o Batman, Super-Homem, aqueles músculos, super realista. Tem um desenho japonês que se chama mangá, que eles são extremamente detalhados nas características, assim, como é que é? Eles detalham muito, é muito realista. Então, assim, ó, não existe desenho bonito ou feio, né? Talvez exista uma história mal contada e outra bem contada, mas, na verdade, a vida é cheia de histórias. Eu acho que não existe bonito ou feio, né? Eu acho que a questão é achar o que a gente gosta. Gosto não se discute, né? E eu acho que é um pouquinho isso. São as perguntas iniciais. Existiu mais alguma que eu não li? Eu acho que é isso, né, prof? É isso mesmo, Pedro Leite, que já te antecipo que está sendo, sim, muito gostoso conversar contigo, Pedro. Então, se essa é uma das aspirações que tu tens, com certeza tu já está, né,
adquirindo ela. Então, parabéns, está sendo muito bom conversar contigo. E assim, Pedro, eu quero convidar a galera que está assistindo para mandar outras perguntas, porque essas foram as perguntas que nós preparamos. Mas será que a criançada não tem pergunta para fazer para ti? Manda aí no chat. Eu vi que tem galera de todas as turmas dos terceiros anos, tá? A gente tá vendo as mensagens de vocês, mas aqui a gente também precisa, né, dar conta e acompanhar a live e assistir também o Pedro Leite, né, que é o nosso bate-papo. Então, a turminha aí, as turminhas do terceiro, estamos muito felizes de ter vocês. E também eu vi que tem gente do quarto, do quinto, galera de fora. Manda pergunta aí que a gente vai fazer para o Pedro. O que eu vou pedir para o Pedro agora, porque eu sei que é uma coisa que todo mundo adora. Pedro, como é que tu começou a desenhar? E como é que tu desenha hoje em dia, né? Tu tem alguma tecnologia? Tu faz no papel primeiro, depois passa para outro? Como é que é esse processo da ilustração? E tem alguma técnica que você possa nos ensinar? Algum desenho que você possa ensinar para essa galera que está assistindo? A gente tem aí um monte de criança, né, assistindo que quer aprender algum desenho junto contigo. Tu pode fazer isso para nós? E aí, Prof. Sheila? Claro, com certeza, estamos aqui para isso. E eu fico muito feliz que o pessoal está assistindo. Mandem perguntas. Eu também já divulguei nas minhas redes sociais para o pessoal assistir. Se tiver alguma dúvida, poste aqui no chat, alguma pergunta aqui. A gente vai conversando. E o processo de ilustração, né? Isso é uma coisa legal também, que isso não existe um processo rígido. Cada autor, cada artista tem o seu jeito de desenhar, tem o seu jeito de criar, cada escritor tem o seu jeito de produzir, né? Eu, pessoalmente, eu sempre ando, antes da pandemia, eu sempre passeava na rua com um caderninho de ideias pequenininho, sempre no bolso, e sempre quando eu tinha uma ideia, eu ia lá e anotava no meu caderninho, gostei da tal ideia, para não esquecer. E quando eu chegava em casa, eu desenho. E como eu tinha falado aqui, não existe uma técnica específica. Cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua ferramenta. Eu sou uma pessoa que eu uso computador. Eu uso totalmente a tecnologia para desenhar, né? Ou seja, eu não uso mais papel. Eu uso de vez em quando papel para fazer um rabisco, para fazer uma ideia, mas depois eu passo a limpo no computador. Eu posso mostrar aqui para vocês ou é em outro momento? Claro, Pedro, a gente está curioso para saber. Então, eu vou mostrar aqui, antes de mais nada, eu vou pegar minha câmera, olha só, e vou mostrar aqui para o lado. Isso aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar, é uma mesa digitalizadora, tá? Isso aqui é como se fosse uma tela, e eu consigo desenhar aqui com uma caneta. É uma caneta moderna, não tem tinta, não tem nada, e ela é como se fosse uma tela de computador. E é aqui que eu produzo. Ó, olha aqui as professoras, olha aqui todo mundo lendo, todo mundo me assistindo, todo mundo dando oi, mas quando eu produzo aqui. E agora eu vou encaixar a câmera aqui e vou mostrar para vocês como é desenhar nessa câmera. Vamos ver aqui. E eu vou compartilhar a imagem com vocês, tá? O nosso amigo Alex, do Champagnat, me ensinou a compartilhar a imagem. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Me avisem se está compartilhado. Está compartilhado? Sim, está compartilhado. Vocês? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vocês estão vendo alguma coisa? Estão, né? Sim. Sim. Então é aqui que eu desenho, ó. Eu estou rabiscando aqui na tela, ó, mas na verdade isso aqui não é um papel, né? Isso aqui é uma tela de computador e eu posso rabiscar o que eu quiser. Eu vou fazer um rabisquinho aqui rapidinho, só para mostrar que quando a gente desenha, a gente pode fazer, antes de mais nada, um rascunho. O que é um rascunho? Ó, esse rascunho é isso aqui, ó, é uns risquinhos que eu estou fazendo, ó, só para demarcar o espaço de um personagem. Ué, mas está todo torto aqui, o personagem está todo torto, ele não é assim na vida real. O Otto não é assim, mas isso aqui não tem importância, sabe por quê? Porque isso aqui é só um rascunho. Depois desse rascunho, eu vou desenhar por cima o desenho final. Aí eu consigo passar limpo certinho, que o nariz vai ficar aqui, o olhinho aqui, a boquinha aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Antes a boquinha, eu tinha feito só um sorrisinho fechado, mas eu decidi na última hora criar um sorriso aberto. Então, o que a gente pode mais ensinar assim,
no computador, tanto no computador quanto no papel, é que tudo tudo vem depois de um rascunho. Primeiro o rascunho, depois é o desenho final. Ó, aqui eu errei a cabeça, ó, vou botar um pouquinho a cabeça para o lado, né? E assim eu consigo passar limpo. E eu posso passar limpo quantas vezes eu quiser. Ó, a pochete dele. Afinal, isso aqui não tem tinta, não tem papel sendo gasto. Eu criei um desenho aqui com rascunho embaixo e um desenho em cima. Ó. Tá meio tortinho, agora eu vou separar o rascunho, ó. Separei o rascunho. Ou seja, primeiro eu criei isso aqui. Opa! Primeiro eu criei isso aqui, para depois criar isso aqui. Né? Então, a dica mais preciosa assim, de produção, deixa eu voltar aqui com a tela. Pronto, estão me vendo de novo? Estão me vendo, né? Então, a dica a mais preciosa para se dar sobre criação é usem bastante rascunho. Né? E é claro que eu estou falando de computador. Né? No papel seria fazer um rascunho com lápis. Olha aqui meu lápis bonitinho do... Quem é esse aqui, professora Sheila? Eu nunca sei quem é. É o Pinóquio. É o Pinóquio. Esse é um lápis que eu ganhei da minha namorada. Ela deve estar muito feliz que finalmente eu estou usando. Depois de um ano que ela me deu. Finalmente estou usando aqui. Ó, eu faço primeiro o papel e depois eu vou passar limpo aqui a caneta, a tinta, né? Ó, a boquinha. Então, pessoal, sempre pensem que no rascunho vocês vão poder errar bastante. Não se preocupem com os erros, porque rascunho serve para a gente errar. Rascunho serve para a gente praticar. E é no desenho final a gente vai corrigindo. Esse é o primeiro desenho que eu fiz para vocês, prof. Depois eu vou fazer alguns outros aqui. Vamos bater um papo ainda, responder mais perguntas. Muito bem, olha, maravilhoso. Eu confesso assim que eu adoro desenhar, mas eu acho difícil fazer nesse jeito que tu trabalha, né? Mas eu vejo a minha filha, por exemplo, ela já faz a faculdade e ela desenha dessa forma. É muito legal e eu estou bem curiosa para saber se alguém que está assistindo conseguiu aprender a fazer o Otto e também se arrisca a fazer o desenho, tá? Se não conseguiu ainda terminar, pode terminar depois, pintar, tirar uma foto e postar lá no Insta do colégio, Sou Marista Champanhar, né? Daí todo mundo vai ter acesso e todo mundo vai olhar os grandes desenhistas que nós temos, porque nós temos crianças que desenham muito bem e que gostam muito, muito de desenhar, certo? Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para ti, e aí depois, se forem surgindo mais, eu vou pegando e nós vamos lendo, tá? Tu falaste que tu tem vontade de fazer uma série de livros sobre a cultura gaúcha, com os personagens, né? E explorando toda a questão da imigração. Surgiu, por acaso, alguma ideia de fazer um Porto Alegre 2, conhecendo Porto Alegre 2 com esses personagens e, de repente, explorar outros lugares que não apareceram ainda nessa história? Porque ainda temos a Zona Sul e bastante coisa da cidade, né? E uma segunda pergunta seria quais são os escritores, de repente, infantis que te inspiraram a escrever, né? Porque, assim... eu já vi, por exemplo, a Ruth Rocha dizer que o Monteiro Lobato era alguém que inspirava muito ela. Quem te inspirou como escritor? Porque tu falou ali sobre as histórias que tu gosta, os quadrinhos, mas como escritor, quem te inspirou? Ótimas perguntas, prof. Luciane, né? Eu lembrei que tem um personagem que se chama Lucy, né? Mas agora acabei de perceber que é de outro personagem bíblico. Então, professora Luciane, ótimas perguntas, eu achei muito interessante, porque quando eu criei o livro Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, eu tive muita dificuldade, porque era muito conteúdo para poucas páginas. Tanto que, se eu não me engano, tem 55 páginas, e o livro que veio depois tem 35 páginas. Então, o objetivo desses livros infantis é que eles tivessem mais ou menos
35 páginas e o Sofia Iotto, Conhecendo Porto Alegre, teve 55, ou seja, eu não consegui cortar muita coisa. E ficou muita coisa de fora. E sim, eu tenho planos para fazer uma continuação desse livro, e principalmente uma continuação focando bairros. Como tu disse, prof, a Zona Sul apareceu muito pouquinho, né? A Zona Sul tem uma parte maravilhosa que eu infelizmente, eu não tive tanto espaço para colocar, né? Um dos poucos espaços que eu coloquei no livro foi um dos morros da Zona Sul, né, que é o morro onde eu cresci, que é o Morro São Caetano, né, e hoje em dia, com a nova Orla do Guaíba, tem muitas pessoas acessando já uma parte que eu acho que há 5 anos atrás não se acessavam muito, né, como a parte do Iberê Camargo. Então, sim, Porto Alegre merece um livro infantil só para essas áreas. Né? E, infelizmente, eu não consegui colocar tudo no livro, né? E é um dos motivos que, depois que a criança lê toda a história, tem um extra aqui no livro que está escrito: conheça também outros lugares de Porto Alegre. E ele funciona como um catálogo, mostrando partezinhas curiosas, pequenininhas, que simplesmente não couberam na história. Por exemplo, poucas pessoas sabem que Porto Alegre tem praia, que lá na Zona Sul tem praia. Né? De novo, a minha namorada, a Ana Cristina, ela veio do interior, eu estou mostrando para ela a cidade de Porto Alegre, ela está morando aqui há mais ou menos um ano, e ela se surpreendeu quando ela descobriu que tinha praia aqui. Né? Ela já botou o biquíni, o maiô para a gente tomar banho de praia. Opa, não sei se dá para tomar banho nessa água, mas tem praia. Então tem muita coisa que faltou no livro de Porto Alegre. Sim, eu tenho planos para fazer um novo livro, possivelmente focando bairros. Eu acho que o sistema de cada bairro é o mais interessante para mim, assim. Depois disso, outros livros da literatura gaúcha. E agora tu quer saber também os outros autores infantis que eu me inspiro, que eu gosto. Eu acho que não tem como não falar de um autor infantil que marcou a minha vida, marcou a vida dos meus pais, possivelmente de vocês também, que é um ícone que já trabalha com as crianças agora e trabalha com crianças há quase 60 anos, que é o Maurício de Souza, né? Que é o principal escritor infantil de quadrinhos, né? De quadrinhos e também de literatura infantil, Maurício de Souza, que é autor da Turma da Mônica. Eu me inspiro muito nele, né? Eu gosto muito dele, acho fantástico, assim. E a Leia Cassol, uma escritora gaúcha, a Leia Cassol, eu gosto muito também, eu simpatizo muito com o trabalho dela, né? Não é porque o meu trabalho é diferente desses autores que eu não gosto deles, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante de se falar, que o nosso trabalho não precisa ser igual a das pessoas que a gente gosta, né? E tem um outro autor infantil, que ele é também autor de quadrinhos, ele faz um monte de coisa, mas ele tem alguns livros infantis que se chama Fábio Yabu, que é um paulista, se eu não me engano. Ele é um japonês paulista. E ele é o autor de uns personagens, eu acho que os mais conhecidos personagens dele se chamam Princesas do Mar, que virou desenho animado no canal americano, que são princesinhas com cada princesa é um animal marinho. Tem a princesa que é a Lula, tem uma tubarão, é coisa fofa. E ele também fez vários livros infantis. Esses são talvez os 3 principais autores infantis que eu conheço. Tem vários outros, tem muitos outros, né? Eu não me inspiro só nisso, né? A gente pode se inspirar em desenho animado, a gente pode se inspirar em muitos outros autores que não são só para livros, né? E eu vou só dar mais uma dica aqui de desenho animado infantil que eu amo, que é da Netflix. Já tem mais ou menos um ano, deve estar sendo produzida a 2ª temporada, que se chama Hilda. O desenho se chama Hilda, é maravilhoso, a direção de arte é fantástica para todas as crianças, tem monstro, mas são monstros fofos, é impressionante. Esses são os autores que eu gosto, prof. Luciane. Que legal te ouvir, Pedro, e saber dessas dicas, né? Muitas dicas de autores, de séries, né? De animes. E tem algumas perguntas que fizeram em relação a isso aqui no nosso chat, mas também a gente tem outras perguntas. Olha, tem gente perguntando até que idade tu tem, hein? Meio comprometedora aí, Pedro, a tua idade. Mas eu acho que uma das perguntas que também foi feita pelos terceiros anos e que a galera quer saber é sobre a tua inspiração em relação a Sofia Iotto. Da onde que saiu esses nomes e em quem que tu te inspirou para fazer? Outra pergunta relacionada ao que tu estava falando agora
que eu achei interessante, porque a galera aqui do Champagnat lê muito, tu sabe disso, né, Pedro? Então, eles estão perguntando se tu conhece o Cadu dos Livros, que é um escritor, né, ilustrador, que também percorre aí as nossas turmas do Champagnat. Então, eles estão perguntando. E também, eu tenho outra pergunta aqui sobre o que tu mais gosta de desenhar. Então, separei essas perguntas aí. A tua inspiração em relação aos personagens, se tu conhece esse outro escritor e o que tu mais gosta de desenhar. Que legal. Tem uma pergunta que tu esqueceu, que é a minha idade, né? Eu tenho 37 anos. Quando eu escrevi esse livro aqui, da Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre, eu tinha 35, olha, não era tão idoso como agora, mas já passou 2 anos, então já estou muito mais velho, já estou com mais rugas, minha barba já está branca, né? Mas eu tenho 37 anos, e o que me inspirou, como os personagens me inspiraram, né? A Sofia e Otto, né? Quem me inspirou, né? Como é que veio como é que veio essa ideia dos nomes, como é que veio a ideia dos personagens? Foi muito curioso, porque eu trabalhava com publicidade e propaganda durante o tempo. Eu sou publicitário em formação, sou ex-publicitário. Espero não precisar voltar para uma agência de propaganda, que é um trabalho muito legal, mas não me deu tanto prazer. E eu comecei a escrever livros, escrever quadrinhos. E os quadrinhos que eu criava, muitos quadrinhos eram para, digamos, adultos, porque são críticas que muitas vezes as crianças não entendiam, né? Mas eu nunca tinha personagens, e começou a me surgir no meu coração uma necessidade de criar personagens crianças, para falar um pouco da minha infância, falar outros tipos de histórias. E aí surgiu a Sofia e Otto. A Sofia, ela é muito inspirada na minha sobrinha. A minha sobrinha se chama Joana, né? É um nome totalmente diferente, mas fisicamente, visualmente, ela é muito parecida com a Sofia. E ela é muito inteligente, ela é muito interessada em aprender, ela gosta de ler, que nem os alunos aí do Champagnat gostam de adquirir conhecimento, né? Então, me inspirei nela para criar a Sofia. E ela é negra também, então isso foi uma inspiração para criar uma personagem que eu achava que também faltava nos livros infantis, nos quadrinhos, que é um personagem negro, né? Com destaque. E o Otto aqui, esse bonitão, ele foi inspirado um pouco em mim. Ele também foi inspirado no meu outro sobrinho, do Gustavo, foi inspirado em outras crianças, mas ele basicamente inspirado em mim quando eu tinha a idade dos alunos de vocês. Os alunos devem ter entre 7, 8, 9 anos, e quando eu tinha essa idade, eu era parecido com o Otto. Eu gostava de usar pochete, né? Ele tem uma pochete, e até hoje eu gosto de usar pochete, de vez em quando, porque pochete é uma coisa muito útil, e é muito estilosa, né? E dá para guardar várias coisas dentro. Então o Otto tem essa pochete que dá para ver aqui atrás, ó. E ele tinha esses óculos, ele tem, né, esse cabelo, e eu era assim quando eu era criança. Então foi uma inspiração muito em mim. Mas cada personagem, tanto a Sofia e Otto como os pais, né, como outros personagens que aparecem nos quadrinhos, sempre são um pouquinho inspirados também em mim, nas pessoas que eu conheço, nas coisas que acontecem no cotidiano, né? Então a inspiração é diversa, mas dá para dizer que sempre a inspiração também é em pessoas. O que importa é a inspiração ser em pessoas, ser em experiências que a gente tem. E o Maurício de Souza faz muito isso, né? Cada personagem que ele tem é praticamente um filho que ele teve na vida real, né? Isso é muito legal. Essas são as minhas inspirações. E o Cadu, sim, eu conheço o Cadu. Quando eu comecei, o Cadu dos livros, né? Quando eu comecei a escrever, ele me inspirou muito, né? Pelo conteúdo, pelas conversas e pelo jeito que ele desenha e interage com as crianças. Então, eu gosto muito dele, mas eu não conheço ele pessoalmente. Então, também já fica aqui o pedido para vocês. Se vocês conhecem o Cadu, eu quero conhecer o Cadu pessoalmente, para conversar com ele, certo? Eu tenho um livro dele lá em cima, que até, eu acho que, se eu não me engano, é sobre o Rio Grande do Sul, não lembro qual cidade, mas eu gosto muito do trabalho dele, só que eu não conheço pessoalmente. E eu conheço muitos autores de quadrinhos de fora do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas aqui do Rio Grande do Sul eu não conheço tanto. E eu acho que foram essas 3 perguntas, prof. É isso aí, então. Obrigado. Quem é agora que fala? Que eu já me perdi aqui. Sou eu. Mais algumas perguntas aqui, ok? Claro. Deixa eu ver aqui. Pedro Leite, quando tu começou a pensar em ser escritor e ilustrador? Se você não fosse escritor, o que você seria, tá?
E tu sempre inventa os teus desenhos ou tu copia também? Né? De repente, assim, claro, aqui no livro nós temos lugares que tu deve ter sentado, ficado observando, deve ter tirado muita foto, né? Mas assim, ó, outras partes, outros cenários, tu te inspira em coisas que tu, em pessoas que tu viu, lugares que tu viu, tu vai inventando ou tu vai copiando? Vamos lá, como eu iniciei, né? Como eu quis ser, como eu desejei ser ilustrador, desenhista. Eu acho que toda criança, ela nasce, lá pelos 2, 3 anos, ela já quer desenhar muito, ela está aprendendo, ela gosta de desenhar. Eu até hoje não conheci nenhuma criança que não gostasse de desenhar. E então eu posso dizer que eu comecei a gostar de desenhar, né? Comecei a pensar em criar desenhos já criança. A diferença é que muitas dessas crianças, quando crescem, elas param de desenhar. Elas acabam focando em outros tipos de exercício, acabam querendo ser advogado, acabam querendo ser professora, acabam querendo ser médico, bailarina. E poucos, né, alguns poucos continuam a desenhar, né? E eu sempre mantive essa questão da criatividade no ar. Lá em casa sempre teve um ar muito de criação, de criatividade, de arte, né? Então eu continuei. Então eu posso dizer assim, ó, desde criança eu gosto de desenhar, mas depois foi só adulto que eu decidi trabalhar com isso, que eu cheguei a fazer um outro curso, né, como eu comentei aqui, publicidade e propaganda, mas lá no meio desse curso, lá no meio da faculdade, desse mercado de trabalho diferente, eu comecei a perceber que o que me dava prazer mesmo eram as histórias, eram os desenhos, era contar história para a criança, era ver as crianças sendo motivadas a criar, a pessoas lendo os meus quadrinhos na internet, escrevendo para mim, comentando nas redes sociais, dizendo: você alegrou meu dia, eu estava triste e agora estou feliz. Então isso é impagável. Então assim eu decidi a começar os quadrinhos, mas desenhando foi sempre desde criança. E a tua outra pergunta, se eu copio algumas vezes cenários ou, né, se eu crio... Olha, e uma coisa legal na internet, como eu tinha comentado antes, não existe certo ou errado, não existe uma maneira correta de desenhar. E uma das coisas legais da internet é que a gente consegue ter fotos rapidamente, né? A gente consegue pesquisar no Google foto do gasômetro e eu consigo desenhar a partir dessa foto, né? Parece bobagem falar isso para as crianças que já nasceram na internet, mas as professoras sabem que... e eu também sei que na nossa época não tinha isso, então quando a gente tinha que, vamos supor, que desenhar um edifício que nem o gasômetro, eu teria que ir até lá, né, para desenhar. Hoje em dia não. Então muitas vezes muitas dessas fotos aqui, ó, desses lugares, eu simplesmente fui até o local, tirei uma fotografia, em vez de pesquisar na internet, eu fui até o local, tirei uma fotografia no ângulo que eu achava interessante e em casa eu fazia o rascunho, né? De certa maneira, isso é uma cópia, mas é copiando que a gente aprende também, né? Então, existe a criação de personagens do zero, que a gente desenha sem cópia nenhuma. Cenários a gente pode copiar um pouco. É uma mistura de coisas, questão que não existe certo ou errado. Importa a gente fazer como a gente gosta mais, como é mais gostoso para a gente. E foi assim que eu criei meus livros. Tu me fez outra pergunta, prof, só que eu não lembro qual é que é a outra pergunta. Deixa eu ver se está escrito aqui. Eu tinha esquecido que está aqui. Pode refazer a pergunta, que eu perdi ela aqui, prof. Sem áudio. Quando tu começou a pensar em ser escritor, ilustrador? Ah, sim. Eu respondi um pouco disso. Assim, eu cheguei a trabalhar com publicidade e depois eu pensei em voltar. Né, voltar para os livros. Tem também assim, ó, Pedro... bom, quando tu pensou, depois, se você fosse escritor, se você não fosse escritor, o que você seria? Essa é a pergunta. Eu tive que voltar aqui nas perguntas. Isso é uma pergunta que as pessoas costumam fazer, até para outras pessoas, para os pais, mas é o tipo de pergunta que me machuca, sabe? Porque eu não consigo imaginar o que eu poderia fazer, né? Eu acho que tudo que se eu fosse fazer que não fosse ser escritor ou ilustrador, talvez me machucaria um pouco a minha alma, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Mas
eu já trabalhei com publicidade, então talvez eu voltaria a trabalhar com publicidade. E outra coisa, como você sabe, todas as profs, eu tenho 2,3 metros. Então, possivelmente, eu ia trabalhar como um jogador de basquete, jogador de vôlei, um limpador de poste, alguma coisa assim para aproveitar a minha altura. Mas, no momento, eu estou bem trabalhando com o que eu desejo. Tenho certeza que o pessoal está aí se divertindo e aprendendo muito com as suas respostas, Pedro. E eu quero convidar a galera que, claro, a gente não consegue trazer, porque tem muitas perguntas, Pedro, e a gente não vai conseguir trazer todas. Mas o Pedro tem a sua página no Instagram, tem a sua página no Facebook, e fica, né, a gente vai deixar elas separadinhas aqui, vai compartilhar para ele, e vocês também podem mandar essas perguntas lá na página do Colégio Marista Champagnat, tanto na nossa página do Facebook, quanto na nossa página do Instagram. O que eu vou passar para a Prof. Fábio, que quer deixar um recadinho também, mas já convidar o Pedro a nos dar algumas dicas de desenho, Pedro, porque tem uma galera aqui perguntando sobre os teus desenhos, né? Que tem gente que está treinando os seus desenhos em outras plataformas, não só, né, em papel, mas eu sei que todo mundo que está assistindo quer aprender a fazer algum desenho. Tu pode nos ensinar a fazer alguns desenhos, Pedro? E antes, passo a fala aqui para a Prof. Fábio. Tem uma pergunta aqui, Pedro, que eu achei muito querida, muito especial. Se você tivesse uma lâmpada mágica e tivesse 3 pedidos, quais você faria? Se tu pudesse dizer, eu acho que seria bem legal. Pergunta bem bacana. Se eu tivesse uma lâmpada mágica, que desejos que eu faria? Olha só, 3 desejos, né? Olha, o primeiro desejo, eu ia pedir uma pizza de chocolate. Porque eu adoro muita pizza de chocolate, porque eu aprendi nos últimos anos que é o melhor prato do mundo, assim. E com borda também, com chocolate, sabe? Normalmente as pessoas botam catupiry na borda, mas borda de chocolate é o que há. O segundo pedido, eu ia possivelmente pedir que, né, essa vacina do coronavírus que está aí, essa pandemia, que ela aparecesse logo para que a gente pudesse, né, se curar as pessoas que a gente gosta, que a gente possa sair logo para a rua, né, e para a gente ver logo os nossos pais, né, as pessoas que a gente ama, os nossos avós, nossos familiares, que a gente possa abraçar logo, né, essa galera que a gente está mantendo esse distanciamento necessário, né, então acho que esse seria o segundo pedido. E o terceiro pedido, eu ia querer outra parte, outra pizza de chocolate, porque eu gosto muito, assim. Se eu pudesse, eu ia pedir 3 pizzas de chocolate, mas eu fiquei envergonhado, então só pedi 2. E eu vou ensinar uma outra técnica agora. Posso mostrar agora na tela, prof? Eu vou mostrar um outro desenho agora, então, tá? E dessa vez eu vou pegar aqui na internet uma referência. O que é uma referência? As crianças queriam saber como desenhar sem copiar, sem errar. E agora eu vou compartilhar a minha tela aqui novamente. Vocês estão vendo agora, prof, o Sonic, esse personagem maneiro aqui? Sim, estamos. E eu quero convidar, só um minutinho, Pedro, eu quero convidar a galera para pegar um lápis, um papel, uma coisa aí para desenhar junto contigo e depois publicar esse desenho que fez junto contigo lá nas nossas páginas. A gente que está muito curioso, eu tenho certeza que tu também, né, Pedro? Claro, só não, por favor, não desenhe na tela do celular, nem na tela do computador, porque, né, tem que usar um papel, que tem muita gente que acaba tá assistindo aqui a gente e acha que vai desenhar aqui na câmera. Então, vamos compartilhar aqui, ó, de novo, vamos compartilhando. Esse é o Sonic, né? E esse é um personagem que eu vi aqui, muito famoso, muito que as crianças amam ele. E, de novo, eu vou testar aquela questão que eu falei para vocês sobre o rabisco, ó, sobre o rascunho. Aqui eu botei uma linha vermelha, ó, só para vocês conseguirem enxergar que isso aqui é o rascunho. Então, o que eu vou fazer?
Imagine que eu estou pegando esse desenho aqui e vou botar um papel em cima dele. E agora eu vou desenhar em cima desse desenho. Ó, vou mostrar mais de perto aqui, ó. Tá aqui o Sonic, aqui estão os olhinhos do Sonic. Olha só. O que eu estou fazendo? Eu estou copiando? Sim, eu estou copiando. Mas eu estou aprendendo. Enquanto eu copio, eu estou aprendendo como é que é o rostinho do Sonic, né? Eu estou aprendendo que a cabecinha dele tem essas curvas, que ele tem uma orelhinha para o lado, que essa orelhinha aqui aparece essa parte de dentro, que ele tem esses espinhos, porque ele é um porco-espinho. Então, copiando por cima, eu vou conseguir entender como é o Sonic, tá? Pronto, agora eu vou separar o desenho. Olha só. Agora tem o desenho separado aqui. E aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ó, eu vou desenhar agora por cima do desenho que eu criei. E agora eu vou criar com uma outra cor, uma cor preta, para destacar. Ó. Vou voltar aqui. Eu quero que esse Sonic, em vez de ele ter esse nariz redondinho, bonitinho aqui, ele vai ter um narigão. Um narigão bem espichado. Um nariz feiozinho. Ele é feinho esse nariz. Vou até botar uma bolinha aqui de brilho, ó. E os olhos dele, eu quero que ele tenha óculos escuro. Óculos escuro não, eu quero que ele tenha um óculos bem grande nesses olhos. Como é que seria um óculos nesse olho aqui, ó? Ó, pronto. Fiz um óculos. Cadê a haste do óculos? Opa! A haste eu não vou botar lá na orelha, a haste eu vou botar aqui, ó. Pronto. Deixa eu mudar de cor agora. E vou criar o resto da cabeça dele. Em azul. Então, eu copiei o Sonic, mas eu comecei a criar coisas em cima a partir do rostinho dele. Ó, eu quero que essa orelhinha aqui seja maior. Aliás, eu quero que essa orelha dele seja a orelha do Pikachu. O Pikachu tem uma orelha bem grande. As professoras sabem quem é o Pikachu, né, prof? Você sabe quem é o Pikachu, professora Sheila? Claro que sabemos, e quem está nos assistindo com certeza sabe. Mas tu tá falando que tu sabe, mas tu não me dizes quem é o Pikachu. Ele é um... Que ser que ele é? Ele é um Pokémon. Ah, muito bem, muito bom. É um Pokémon. E ó, eu criei um Sonic misturado com Pokémon. Vou até botar aqui, ó, agora o rostinho dele. Então, a pergunta é, eu copiei? Sim, eu copiei. Mas eu criei algo novo em cima disso. Ó, deixa eu acabar aqui. Pronto. Agora eu vou retirar o meu... Pronto. Retirei o meu rabisco e aqui está o Sonic. Ficou feio, ficou feio. Eu achei muito feio. Eu estou arrependido de ter feito esse desenho. Mas ele, pelo menos, é um desenho original. Ele é um desenho que eu criei copiando. Então, assim, eu não tenho vergonha de copiar. Copiar uma coisa para criar algo novo. Copiem, que é copiando que a gente aprende. Essa é a minha dica mais preciosa de agora. Que joia, Pedro, com certeza é uma dica muito boa, porque eu sinto que a galera fica com receio de copiar, né? Fica dizendo, não, esse eu não copiei, não, esse foi eu que criei. E é a partir da cópia que a gente aprende. É a partir, né, dessa reprodução e criação em cima desses outros desenhos que a gente vai aprendendo, né? Nós temos mais perguntas aqui, nós temos muitas perguntas e a gente está muito feliz com a interação de vocês, né? Deixa eu trazer uma pergunta aqui para o Pedro. Olha, Pedro, se tu tem filhos, se tem, era para desenhar ele, né? Que filhos tu tem? Quantos livros você tem? Né? Qual foi o teu primeiro livro? Eu vi aqui que perguntaram também. Então, sigam mandando as suas perguntas. A gente vai finalizar com essas perguntas aqui e pedir que o Pedro mostre mais um desenho aí para nós, né? Sem a cópia daí, dando os traços para todo mundo ir aprendendo. Pode ser, Pedro? Claro, eu já vou responder aqui, ó, desenhando. Vou desenhar o meu filho aqui, ó. Deixa eu pegar um papel maior. As minhas duas filhas que eu tenho. Ó, vou desenhar ela aqui, ó, vou ver se vocês conseguem enxergar. Uma delas é assim, ó. Ela tem orelhão, ela tem olhinhos, ela tem uma boquinha assim. Essa aqui é uma filha que eu tenho, ó. Essa é uma filha e ela gosta muito de miar.
Pronto. O rabinho dela. E a outra filha também é uma gata. Então, eu não tenho filhos humanos, mas eu tenho gatinhos. São duas gatas muito mimosas. Elas são pretas. Aqui eu tô desenhando, né? Tô desenhando. Elas são branquinhas, mas são felinas. Então, no momento eu não tenho filhos. Quem sabe no futuro. E vou fazer mais um desenho aqui, então. Posso mostrar na tela? Dá tempo, então, de fazer mais um desenho? Vamos voltar aqui para a minha tela. Graças à tecnologia. Vamos mostrar aqui. Pronto. Deixa eu deletar esse Sonic que ficou bem esquisito, né, professora Sheila? Ficou esquisitão. Ó, vamos desenhar aqui, ó. Aqui eu consigo escolher a cor, ó, a cor que eu quero, se eu quero vermelho, se eu quero azul, verde. Eu vou escolher preto para fazer um rascunho. A minha dica de agora, de novo, é sobre rascunhos, tá? Não tenho medo de errar. Não tenho medo de errar. Ó, eu estou desenhando aqui uma cabeça, um círculo, é meio ovalado, ele tem... O corpo dele está meio quadradinho, ó, tá todo tortinho. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso, tá? Ó, eu não sei direito onde é que vai ser a orelha, eu não sei direito onde é que vai ser a cabeça dele, não sei se ele vai ter uma coisa aqui, vamos ver, ó. Todo torto esse rascunho. Não se preocupem, opa, não se preocupem. Por isso que se chama rascunho. Ó, eu vou desenhar aqui um chãozinho. Aqui. Por que não dá para entender direito, prof? Porque isso aqui é só um rascunho. Ó. Pronto. Agora eu vou passar limpo em cima disso. Tá? Vamos lá. Então, ó, passando a limpo que eu vou corrigir todos os defeitinhos que o desenho teve, que eu vou refazer os detalhezinhos bonitinhos, que eu consigo corrigir, desenhar por cima, finalizar melhor a ilustração. Ó, aqui a gente começa a entender que ele tem uma cartola. Ainda está meio tortinha a cartola, mas já está mais bonita que o rascunho. E ele tem um cabelinho aqui. Então não existe certo, não existe errado, só que é importante fazer rascunhos. Por exemplo, observem essa parte aqui, ó, o pescoço dele. Olha, eu não fiz junção nenhuma aqui, mas eu quero fazer uma gola. Então, eu esqueci de desenhar no rascunho a gola da camisa, mas aqui eu consigo fazer. Ó. Opa, errei, eu apago. Ó. Tudo que eu erro, eu apago. Aqui a golinha. Então, o rascunho serve para isso, para a gente criar, errar e depois finalizar o desenho melhor. Aí eu consigo ver os dedinhos aqui, ó, 5 dedos. Vou fazer aqui uma outra camisetinha. Aqui ele está segurando alguma coisa, ó. Ele tá, talvez ele esteja em cima de um muro, tá lá de trás. E aqui, como vocês já conseguiram ler, aqui eu consigo escrever uma palavrinha mais bonita, né? Olá. Então, pessoal, agora eu vou tirar o rabisco de trás para vocês verem. Eu vou até botar esse rabisco em outra cor, para vocês verem melhor. Deixa eu botar aqui em vermelho. Espera aí que eu estou aplicando. Ó, o rascunho está em vermelho. Opa, deu erro aqui. O rascunho está em vermelho e o desenho finalizado que está em preto. Então, a minha dica de desenho é: não se preocupem com os erros. Olhem só, tudo que eu corrigi aqui, ó, tudo que eu errei nesse queixo, eu consegui corrigir aqui. Essa mãozinha aqui ficou muito fina aqui perto do ombro, eu já corrigi aqui. Então, é o rascunho. Esse que eu acho que é a dica mais importante, assim, é o rascunho que nos permite a gente errar, a testar, a brincar. E não se preocupem se vocês não têm um computador para fazer isso. Façam no papel. O papel é a base de tudo. As minhas ideias eu faço primeiro no papel, antes de qualquer outra coisa, né? Então, acho que essa é a dica mais preciosa. Não se preocupem em errar. A professora Fábio quer falar. Ah, não, ela está ficando, temos pouco tempo. Enquanto tu desenhava, eu fiquei pensando nesse teu personagem e pensando que o nosso colégio está fazendo 100 anos esse ano de história, né?
se tu, vou te fazer um pedido, de repente, né? Não tem problema, não tem, fica à vontade. Se tu fizesse um desenho para nós da frente do nosso colégio e mandasse para nós, para a gente colocar lá no nosso Instagram, para fazer uma homenagem bacana, porque a gente tem muito orgulho do nosso colégio, da nossa história, né? E tu deixar essa tua marca, né, da tua presença, da tua história também ali, seria muito legal. Então, um pedido que a gente faz aqui como as profs do terceiro, para homenagear o nosso colégio querido. Eu fico muito feliz de saber que o colégio está fazendo 100 anos, vocês já tinham me comentado, e até acho muito bonito o colégio, que ano passado, quando eu visitei vocês e conversei com as crianças pessoalmente, eu fiquei maravilhado com um prédio, né, 100 anos, né, então tem muita história ali, e sim, com certeza eu vou fazer um desenho bonito, com mais tempo, mais detalhado, com os meus personagens ali, e vou adorar enviar para vocês uma homenagem para o colégio, né? Tem 100 anos, né? E fico muito feliz. Parabéns para o colégio, né, Marista Champagnat. Estarei em breve enviando para vocês. E obrigado pelo pedido. Fico muito honrado por saber que eu posso desenhar e homenagear vocês. Que maravilha saber que tu aceitou o convite, então, da FAB, né, do terceiro ano. Com certeza, esse desenho aí vai ser sempre lembrado, principalmente por nós estarmos fazendo esse momento, né, que para nós é um momento histórico, esse bate-papo de ter todo mundo online, aberto. Então, assim, Pedro, a gente está com o nosso tempo apertado, tenho certeza que as crianças aproveitaram, né, e aprenderam contigo. Quero convidar aqueles que não tiveram as suas dúvidas sanadas aqui no nosso bate-papo, manda a pergunta direto para o Pedro Leite, ou por suas páginas, ou pelo contato que a Tati vai disponibilizar aí no chat, que é contato@pedroleite.com.br. Esse é o e-mail dele. E esses desenhos que vocês estão aprendendo a fazer, que vocês estão fazendo e fizeram hoje junto com o Pedro, como vocês viram, uma das 3 dicas dele é desenhar, mostrar e não ter medo de errar. Então, se é para postar, vamos postar e marcar nossa página do colégio. A Tati também vai disponibilizar o nome, né, das nossas páginas ali do Facebook e também do Instagram, tá? Logo, logo a gente manda ali no chat para vocês. Quero agradecer toda a participação de vocês. A gente já chama o Pedro Leite para ele se despedir. E as meninas também querem dar um beijo aí em todos vocês. Muito obrigada, crianças. Muito obrigada por todos que estão online aí conosco nesse bate-papo, que para nós foi muito produtivo, porque não atravessa, né, somente as crianças, mas a todos nós. Eu acho que as coisas que o Pedro Leite nos trouxe, as dicas e as suas reflexões, atravessa a todos nós. Então, muito obrigada. Passo a voz aí para a Fábio se despedir. Te agradecendo, então, Pedro, a gente está muito feliz com a tua presença, com a tua disponibilidade, com essa tua troca de experiências conosco. Com certeza foi um momento maravilhoso. Muito obrigada. Ai, que bom esse momento, né, leve, gostoso, de bate-papo com o nosso autor, tão querido. E que arte linda essa, de contar, de desenhar, de escrever histórias, de construir o conhecimento e de encantar. Estou muito feliz mesmo e quero, então, eu estou feliz e tenho certeza que todos que participaram, né, desse momento aproveitaram bastante mesmo. Queria agradecer, então, ao nosso colégio Marista Champagnat, centenário, não é? A direção da nossa escola, a coordenação, por apoiar e prestigiar esse momento tão único. Muito obrigada. E, galera, criançada, valeu! Bom, Pedro,
nós queremos te agradecer, né? Agradecer a tua disponibilidade, a tua alegria, o teu conhecimento que tu veio dividir conosco. Eu tenho certeza que as crianças que eram fãs se tornaram mais fãs ainda, né? E eles vão acabar levando isso que eles aprenderam e vão levar o conhecimento com o teu livro para outros amigos. E a gente sabe, né, que essa propaganda boca a boca funciona muito. As crianças estão adorando trabalhar com o teu livro, né? Hoje mesmo na sala eu recebi a foto de um estudante que ele é novo aqui em Porto Alegre, ele veio do Rio de Janeiro, e claro, com essa pandemia, esse distanciamento, todo mundo em casa, mas assim, ó, os pais levaram ele até o laçador, ele foi de máscara, desceu, tirou uma foto e conversou na sala que ele queria ir lá no lugar onde o Pedro Leite falou na história, então ele veio empolgado. Então, é te agradecer essa disponibilidade. Já estou curiosa para ver se vai sair o Conhecendo Porto Alegre 2, né? E agora eu te convido para te deixar um recado final para todas as crianças que estão aqui conosco, te prestigiando, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Então, pessoal, estou muito feliz aqui de conversar com vocês, conversar aqui virtualmente com vocês, lembrando que isso aqui é porque a gente está num momento delicado de isolamento e, quando possível, eu adoraria visitar vocês pessoalmente, conhecer os alunos, né, de todas as profs, adoraria visitar novamente o Champagnat, que está de 100 anos, parabéns, Colégio Champagnat. E eu estou muito feliz de conversar com vocês aqui novamente, tirar dúvidas, né, conversar com a galera. E é sempre pouco tempo que a gente tem, nunca dá para conversar sobre tudo, né? Então, lembrando que nós temos os nossos contatos, como a professora Shirley já comentou, o meu e-mail é contato@pedroleite.com.br, e caso desejem conhecer alguns dos outros materiais da Sofia Otto, tem lá no meu site, sofiaotto.com.br. Estou muito feliz de conversar com vocês. Muito obrigado, tá? Então, espero conhecer vocês, já conheço algumas pessoalmente, né? Visitar vocês pessoalmente, né? E vamos agradecer também a equipe, né? Da informática, da tecnologia do Colégio Champagnat aí, que a gente conseguiu resolver algumas tretas que a gente estava tendo de erros de sistema e a gente conseguiu conversar aqui. Então, graças à tecnologia que a gente pode estar perto, né? Cada um na sua casa, mas a gente pertinho, contando um pouco da nossa história. Muito obrigado, professora Sheila, a Luciane, a prof. Fabiola, a Cláudia, também eu estou vendo aqui a Vanessa Ramos, que está ali de penetra, a Tati, Cristina, o Alex também, tá? Obrigado para todo mundo e vejo vocês por aí, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, querido Pedro Leite. Galera, mais uma vez, gratidão pela participação, né? Gratidão à escola, com certeza, né? O Alex, na nossa equipe aí de tecnologia, fez muita diferença hoje. Um beijo para todos vocês, uma boa noite e muito obrigada. Tchau, gente! Tchau.